Capítulo 5 A Batalha Final e o Sacrifício. Parte 1 O confronto contra a entidade cósmica. O rugido da criatura cósmica disforme, que agora parecia tremer com uma fúria selvagem, preenchia o ar sobre Nova York. Não era mais apenas um lamento de fome, mas um guincho agudo e doloroso, à medida que a energia canalizada pelo plano de Reed Richards começava a fazer efeito. O portal da singularidade, uma ferida ainda aberta no céu, pulsava com cores mais escuras, mas também com uma intensidade de energia nunca antes vista, enquanto a força da entidade era confrontada por sua própria fonte de sustento. O cheiro de vácuo cósmico se intensificava, mesclando-se com o cheiro metálico e o ozônio queimado do edifício Baxter. No L-ponto do arranha-céu, a equipe de heróis operava com uma coordenação forjada na urgência e no perigo iminente. O Superman era o centro do ataque, uma figura imponente de azul e vermelho enfrentando a entidade cósmica diretamente. Seus socos, que reverberavam no ar como trovões distantes, visavam o centro da massa disforme da criatura, empurrando-a persistentemente para trás, em direção ao portal da singularidade. Cada golpe era um esforço monumental, e ele podia sentir a resistência da entidade, uma força inumana que tentava devorá-lo, absorver sua própria essência. O som da criatura guinchando era um gemido agudo e ensurdecedor. Ela está reagindo, o plano está funcionando, Reed Richards gritou, sua voz tensa, mas cheia de uma exultação científica. Ele estava debruçado sobre o console do gerador de estabilidade dimensional, seus dedos elásticos voando sobre os controles com uma velocidade incrível. O gerador zumbia com uma potência ensurdecedora, injetando fluxos de energia reversa no portal da singularidade. O cheiro de fios superaquecidos e circuitos sobrecarregados era forte ao seu redor. A criatura cósmica, sentindo a sobrecarga energética e os golpes implacáveis do Superman, retaliou com uma violência renovada. Seus tentáculos disformes, feitos de pura escuridão e estrelas distantes, chicoteavam o ar com um som de aço sendo quebrado. Eles se estendiam em todas as direções, não apenas visando Superman, mas também Johnny, Bendis e Sue, reconhecendo-os como parte integrante do ataque. O ar ao redor da criatura cintilava e se distorcia à medida que ela liberava rajadas de energia cósmica bruta. O som de estática cósmica, como milhares de rádios fora de sintonia, era quase ensurdecedor. Johnny Storm, o tocha humana, voava em círculos rápidos e ardentes ao redor da criatura, suas chamas mais brilhantes e intensas do que nunca. O crepitar do fogo era um som constante, e o calor que irradiava dele era palpável a dezenas de metros de distância. Ele era o chamariz, o pivô do ataque coordenado. Johnny lançava torrentes de fogo contra a criatura, não para feri-la, mas para manter sua atenção fixada em si, garantindo que a entidade permanecesse no ponto focal de onde a energia canalizada por Sue seria mais eficaz. Ele sentiu o vento cortar seu corpo enquanto desviava dos tentáculos, e o cheiro de ozônio e fumaça de suas próprias chamas era forte em suas narinas. Ela está me seguindo, quase me pegou dessa vez, Johnny gritou, sua voz carregada de adrenalina, enquanto executava uma manobra evasiva em alta velocidade, as chamas em seus pés impulsionando-o para longe de um tentáculo que o chicoteou. O tentáculo passou raspando por ele com um zumbido grave. Ben Green, o Coisa, estava firme no L-ponto, seus punhos rochosos levantados. Com um rugido de desafio que parecia vir do mais profundo de sua forma de pedra, ele interceptava os tentáculos da criatura que tentavam se estender para fora do funil de energia de Sue. Cada golpe de Ben era um estrondo colossal, o som de rocha maciça colidindo com uma substância disforme. Os tentáculos balançavam e se retorciam sob os ataques de Ben, soltando gemidos agudos. O som de seus punhos se chocando contra a criatura era um tuac pesado, e a cada impacto, a própria estrutura do edifício Baxter tremia ligeiramente. "Vem aqui, bicho feio, eu tenho mais onde você veio", Ben rosnou, determinado, seus músculos rochosos rangendo com o esforço, enquanto ele desferia uma série de socos em um tentáculo que tentava alcançar Reed e o gerador. O cheiro de rocha úmida e poeira misturava-se ao ar. Sue Storm, a mulher invisível, era a orquestradora da energia. Suas mãos estavam estendidas e seus olhos estavam fixos nos padrões invisíveis que ela criava no ar.
Ela moldava os campos de força com uma precisão cirúrgica, direcionando a energia reversa que vinha do gerador para o funil invisível, onde Johnny atraía a criatura. Os campos zumbiam com uma potência crescente e o ar ao redor dela parecia vibrar. Ela não estava apenas manipulando o ar, mas o próprio tecido da realidade energética ao redor do portal. O zumbido de seus campos de força era um som de alta frequência que se intensificava a cada instante. A energia está atingindo o pico, mantenha-a contida, quase conseguimos, Sue gritou, sua voz tensa e urgente, sentindo a pressão do poder que estava canalizando através de seus próprios limites. Ela estava no limite de sua capacidade, seus músculos tensos pelo esforço. O Superman, no centro do confronto, sentia a pressão da criatura aumentando. Embora invulnerável à maioria dos ataques, a entidade cósmica era diferente. Ela não causava dor física, mas uma exaustão crescente, um dreno de energia vital que o fazia sentir como se estivesse lutando contra um vazio faminto. Ele podia sentir sua própria força sendo testada, mas sua vontade era inquebrável. Estou perdendo o controle, ela está tentando se libertar, o Superman rugiu, seus músculos tensionados ao máximo, enquanto ele empurrava a criatura para trás, sentindo o corpo disforme da entidade se contorcer sob suas mãos. Ele precisava de mais tempo, mesmo que fosse apenas um segundo. A criatura, em um ato desesperado de autopreservação, lançou um grito estridente, um som que fez os vidros de todos os arranha-céus próximos estilhaçarem com um tilintar ensurdecedor. De sua massa disforme, ela disparou uma rajada concentrada de energia escura e gélida, diretamente na direção do gerador de estabilidade dimensional, que Reed estava manipulando. A rajada era visível como um feixe de pura escuridão, com um som de whoosh sibilante. Reed, absorvido em seus cálculos, não percebeu a tempo. "Reed, abaixe-se!" Sue gritou, sua voz cheia de puro terror, seus olhos arregalados. Ela tentou erguer um campo de força a tempo, mas sabia que era tarde demais. O feixe era rápido demais. O Superman, com sua super audição, ouviu o grito de Sue e a rajada da criatura. Seus olhos se arregalaram em horror. O gerador era a chave para a vitória, e Reed estava desprotegido. Não havia tempo para pensar, apenas para agir. Ele não podia proteger o gerador e a si mesmo da criatura ao mesmo tempo em que Ben e Johnny a distraíam. Em um piscar de olhos, com uma velocidade que transcendia a percepção humana, o Superman abandonou seu confronto direto com a criatura. Ele se impulsionou com toda a sua força, um borrão azul e vermelho que rasgou o ar. Em um ato de puro heroísmo e sacrifício, ele se jogou na frente da rajada de energia escura, colocando-se entre o feixe mortal e o gerador, e entre a morte certa de Reed e a única chance da Terra. O impacto foi um som ensurdecedor, um crum massivo que reverberou por toda a cidade, seguido por um silêncio assustador. O feixe de energia escura atingiu o Superman em cheio. O corpo do Homem de Aço, embora incrivelmente resistente, não era imune a tudo. Ele era feito de uma energia que se contorcia e sugava, diferente de qualquer força que ele já tivesse enfrentado. Por um breve, mas eterno instante, a forma do Superman ficou envolta em uma névoa de energia escura. Ele soltou um guincho de dor, um som que poucos haviam ouvido dele, um som de puro sofrimento, e depois um gemido baixo, quase inaudível, à medida que a energia tentava drená-lo. Seu corpo tensionou-se, seus músculos contraídos em agonia. O cheiro de matéria queimada, não de chamas, mas de algo mais profundo, pairava no ar. Ele sentiu a energia vital sendo sugada de seu corpo, uma sensação que era ao mesmo tempo gelada e corrosiva. A força do impacto o jogou para trás, contra o gerador. O som do seu corpo colidindo com o equipamento foi um baque seco e pesado. "Superman!" Os membros do Quarteto Fantástico gritaram em uníssono, o som de seus gritos cortando o ar. Johnny, suas chamas diminuindo ligeiramente em choque, sentiu um arrepio na espinha. Ben, que estava prestes a golpear outro tentáculo, parou, seus punhos caídos, sua face rochosa expressando pura consternação. Sue, cujos campos de força ainda canalizavam a energia, sentiu o impacto através da vibração do solo e do ar. O Superman caiu de joelhos na frente do gerador, seu corpo tremendo, o brilho em seus olhos diminuindo visivelmente. Sua pele parecia mais pálida e sua respiração estava ofegante, um som raro para o Homem de Aço.
A capa vermelha estava manchada com uma substância escura e viscosa que parecia se dissipar lentamente. A energia que ele absorvia da criatura era uma força antagônica à sua própria. Reed Richards, chocado e com o coração batendo forte, finalmente tirou os olhos do console e olhou para o Superman caído. Uma pontada de culpa o atingiu. Ele quase tinha sido o responsável pela queda do Homem de Aço. Mas não havia tempo para arrependimentos. Superman, você está bem? Reed perguntou, sua voz urgente, enquanto tentava alcançá-lo, mas sabia que tinha que continuar com o gerador. O Superman levantou a cabeça com dificuldade, seu olhar fixo na criatura, que agora parecia estar se reorientando, aproveitando a abertura para tentar se libertar do funil de energia de Su. Sua voz, quando ele falou, era fraca, mas ainda carregada de determinação. Prossigam, com o plano, ele ofegou, seus olhos focados na criatura. Ele sabia que o sacrifício dele não poderia ser em vão. Eu a atraso, mais um pouco. Fechem o portal. A criatura, aproveitando o momento de vulnerabilidade, soltou um rugido de triunfo, um som que vibrava com uma nova intensidade, e começou a se estender para fora do portal novamente, seus tentáculos batendo no ar, buscando mais energia, tentando romper a canalização de Su. A visão do Superman caído, sacrificando-se por eles e pelo planeta, acendeu uma nova fúria no Quarteto Fantástico. A exaustão deu lugar a uma determinação renovada e visceral. Eles não podiam falhar, não depois disso. Johnny Storm, com um rugido de raiva e fúria, irrompeu em chamas com uma intensidade que nunca antes havia demonstrado. O calor que emanava dele era tão intenso que o metal do L-ponto em volta dele começou a brilhar com um fulgor laranja. Você vai pagar por isso, sua coisa nojenta, Johnny gritou, lançando-se contra a criatura com uma velocidade insana, suas chamas mais brilhantes e quentes do que nunca, focando-se em seus tentáculos para cortá-los. O som de suas chamas era o de um furacão de fogo. Ben Grimm, com uma expressão de fúria cega em seu rosto rochoso, correu em direção à criatura. Ele não pensou duas vezes. Ele saltou com uma força inumana, seus punhos levantados, e desferiu a barragem de golpes poderosos contra o corpo disforme da entidade, visando o mesmo ponto que o Superman havia atacado. Cada soco de Ben era um tremor, um som de thump pesado, e ele se jogou contra a criatura com a intenção de mantê-la no lugar, de impedir sua fuga. Sue Storm, seus olhos marejados, mas sua mandíbula cerrada em determinação, empurrou seus poderes ao limite. Seus campos de força brilhavam com uma luz translúcida mais intensa, e o zumbido que emanava deles era quase um grito agudo de esforço. Ela canalizou a energia reversa do gerador com ainda mais precisão e força, cercando a criatura com um funil de energia que se fechava sobre ela. Ela podia sentir a tensão, a pressão da criatura lutando contra seus campos, mas ela não iria ceder. Reed Richards, com o Superman caído e a criatura reagindo, agiu com a velocidade e o desespero de um cientista à beira da aniquilação. Ele gritou: "A canalização está no máximo, o fluxo de reversão está em 10 segundos, mantenham-a lá, apenas 10 segundos." O sacrifício do Superman havia unido os heróis de uma forma que nada mais poderia. A batalha final estava prestes a atingir seu clímax, e o destino da Terra dependia de sua capacidade de manter a criatura contida por mais alguns segundos. Capítulo 5 – A Batalha Final e o Sacrifício. Parte 2 – O Sacrifício e o Fechamento do Portal. O ar sobre Nova York não era mais apenas gélido, era pesado com o cheiro da agonia cósmica, um odor metálico e de vácuo que emanava da criatura disforme. O grito ensurdecedor da entidade, agora um lamento agudo e desesperado de fúria e dor, reverberava por toda a cidade, estilhaçando os últimos vidros em edifícios distantes. O portal da singularidade, uma ferida pulsante no céu, convulsionava violentamente, com suas cores escuras misturando-se a flashes de luz esmeralda do gerador de estabilidade dimensional, que Reed Richards operava no limite de sua capacidade. No L-ponto do edifício Baxter, o Superman estava ajoelhado, seu corpo tremendo visivelmente. A energia escura da criatura havia o atingido em cheio, drenando sua vitalidade de uma forma que ele raramente experimentava.
Sua pele, normalmente bronzeada, estava pálida e o brilho em seus olhos azuis havia diminuído, substituído por uma expressão de exaustão e sofrimento. A capa vermelha estava suja com uma substância escura e viscosa que parecia se dissipar lentamente, deixando para trás um rastro de um odor de metal queimado, não de chamas, mas de algo mais profundo. O som de sua respiração pesada e ofegante, tão incomum para o Homem de Aço, era audível no ar rarefeito. Prossigam, com o plano, o Superman ofegou, sua voz fraca, mas ainda carregada de uma determinação inabalável. Ele levantou a cabeça com dificuldade, seus olhos fixos na criatura que, aproveitando a abertura, tentava desesperadamente se libertar do funil de energia de Sui. Eu atraso, mais um pouco, fechem o portal. Seu sacrifício não seria em vão. A visão do Superman, o invencível Homem de Aço, caído e sofrendo, acendeu uma nova e feroz determinação no Quarteto Fantástico. A exaustão, que até então os consumia, deu lugar a uma onda de adrenalina e fúria. Eles não podiam falhar, não depois disso, não depois do sacrifício do Superman. Johnny Storm, o Tocha Humana, soltou um rugido de pura raiva e fúria, suas chamas irrompendo com uma intensidade que nunca antes havia demonstrado. O calor que emanava dele era tão intenso que o metal do L-ponto em volta dele começou a brilhar com um fulgor laranja, quase se fundindo. O crepitar do seu fogo era agora um rugido contínuo, como o de um forno infernal. "Você vai pagar por isso, sua coisa nojenta!" Johnny gritou, sua voz abafada pelo inferno que ele se tornara, e lançou-se contra a criatura com uma velocidade insana. Ele se tornou uma flecha flamejante, atingindo os tentáculos disformes da entidade com golpes abrasadores. Suas chamas, agora mais concentradas, causavam um chiado ao tocar a massa escura da criatura, e o cheiro de queimado era insuportável. Johnny não apenas atraía, mas atacava com uma ferocidade nunca antes vista, determinado a manter a criatura no lugar. Ben Grimm, o Coisa, com uma expressão de fúria cega em seu rosto rochoso, avançou com a força de um touro raivoso. Ele pulou com uma força inumana, seus punhos levantados, e desferiu uma barragem implacável de golpes poderosos contra o corpo disforme da entidade, visando o mesmo ponto que o Superman havia atacado. Cada soco de Ben era um tremor, um som de tum, pesado que reverberava pelos ossos da criatura. E ele se jogou contra a entidade com a intenção de mantê-la no lugar, de impedir sua fuga a qualquer custo. Os músculos rochosos de Ben rangiam e estalavam com esforço, mas ele não cederia. Sue Storm, a mulher invisível, seus olhos marejados de exaustão e de ver o sacrifício do Superman, mas sua mandíbula cerrada em uma determinação férrea, empurrou seus poderes ao limite. Seus campos de força brilhavam com uma luz translúcida mais intensa do que antes, e o zumbido que emanava deles era quase um grito agudo de puro esforço. Ela canalizou a energia reversa do gerador com ainda mais precisão e força, cercando a criatura com um funil de energia invisível que se fechava, apertando-a, esmagando-a. Ela podia sentir a tensão, a pressão da criatura lutando contra seus campos, mas ela não iria ceder, mesmo que seus ossos gritassem. O som dos seus campos, antes um zumbido, era agora um gemido de alta frequência. Reed Richards, com o Superman caído e a criatura reagindo com uma fúria renovada, agiu com a velocidade e o desespero de um cientista à beira da aniquilação total. Ele gritou, sua voz rouca, mas incrivelmente clara e urgente. "A canalização está no máximo. O fluxo de reversão está em 5 segundos. Mantenham-na lá, apenas mais 5 segundos. Ele apertou os últimos botões e o gerador soltou um rugido eletrônico final, liberando uma torrente de energia que Sui imediatamente captou. O cheiro de fios queimados e metal incandescente vinha do gerador. A criatura, sentindo a armadilha energética se fechar, soltou um último rugido de fúria e desespero, um som que parecia rasgar o próprio tecido da realidade. Ela se contorceu violentamente, seus tentáculos batendo no ar, lançando rajadas de energia escura que ricocheteavam nos campos de força de Sui e no corpo de Ben e Johnny, que, apesar do cansaço e do impacto, não se moviam. O Superman, com suas últimas forças, levantou a mão tremendo em direção à criatura, seus olhos fixos nela. Ele não podia voar, mas ainda podia ajudar. Com um esforço de pura vontade, ele ativou sua visão de calor. 2 raios carmesim, embora mais fracos do que o normal, dispararam de seus olhos e atingiram o centro da massa disforme da criatura.
Não para ferir, mas para sobrecarregar ainda mais a entidade com energia, adicionando a reversão do gerador. O chiado dos raios de calor encontrando a criatura foi um som de carne fria sendo queimada. A criatura guinchou, um som agudo e terrível, e começou a se desintegrar. Sua forma disforme se contorceu, e a energia escura que a compunha começou a se desfazer em partículas, como se estivesse sendo puxada de volta para o vazio. O portal da singularidade, acima dela, sugava as partículas de volta com uma voracidade renovada. 3, 2, 1, agora! Reed gritou, e com um último e desesperado toque em um botão, o gerador de estabilidade dimensional emitiu um pulso final de energia massiva, um som de crackle boom que fez o ar estalar. Sue Storm, com um grito de esforço, canalizou toda essa energia para o ponto focal. O funil invisível de força se fechou sobre a criatura, compactando-a, esmagando-a, empurrando-a com uma força inimaginável de volta para o portal da singularidade. A criatura soltou um último e terrível guincho, um som de puro tormento e desespero. Seus tentáculos se retraíram violentamente para dentro do vórtice, sua massa disforme sendo forçada de volta para a dimensão de onde viera. O portal da singularidade, saturado pela energia revertida e pela massa da criatura sendo expulsa, começou a encolher rapidamente. Com um som de whoosh massivo, então um crum massivo, como de um vácuo gigantesco se fechando violentamente, o portal da singularidade se contraiu. As cores caleidoscópicas piscaram e se dissiparam. A rachadura no céu de Nova York se desfez, e em seu lugar, o azul do dia, embora ainda marcado por fumaça e detritos, começou a reaparecer. A criatura se fora. O portal havia sido fechado. Um silêncio tenso, quase ensurdecedor, pairou sobre o heliponto. O som mais alto agora era o do vento que soprava pelos arranha-céus, misturado com os sons distantes de sirenes de emergência que finalmente podiam ser ouvidas, e o crepitar de pequenos incêndios na cidade. O Quarteto Fantástico estava exausto, ofegante, seus corpos doendo, mas uma onda de alívio e triunfo os invadiu. Johnny Storm caiu de joelhos, suas chamas diminuindo para meras brasas, o corpo tremendo de exaustão e adrenalina. Nós conseguimos! Sua voz era rouca, mas carregada de emoção. Ben Grimm desabou, sentado pesadamente no chão de metal, o som de thump abafado. Ele estava respirando pesadamente, seus músculos rochosos relaxando lentamente. Pelo amor de Deus, achei que nunca ia acabar. Sue Storm desativou seus campos de força, sentindo uma dor lancinante em seus músculos e uma tontura avassaladora. Ela cambaleou, mas Reed a amparou, seus braços elásticos envolvendo-a para dar suporte. Conseguimos, Reed, conseguimos! Ela sussurrou, as lágrimas escorrendo por seu rosto sujo. Reed Richards, com as mãos ainda apoiadas no console no gerador, que agora emitia apenas um zumbido baixo, sentiu o suor frio escorrendo por sua testa. Ele havia empurrado a ciência e a si mesmo ao limite. Seus olhos, no entanto, estavam fixos no super-homem. O Homem de Aço ainda estava ajoelhado, as mãos no chão, sua respiração fraca e irregular. A mancha escura da energia da criatura ainda estava em seu uniforme, mas parecia estar diminuindo. Ele havia suportado o impacto, mas à custa de sua própria vitalidade. Reed se ajoelhou ao lado do super-homem, seu rosto sério. Ele colocou uma mão no ombro do herói. Superman, você nos salvou, você salvou a todos nós. Eu sinto muito por meu julgamento e por tê-lo atacado. Eu não entendia, eu pensei que você era... O Superman levantou a cabeça lentamente. Seus olhos, embora ainda um pouco turvos, fixaram-se nos de Reed. Havia uma compreensão mútua, uma aliança tácita. Ao Thung, sinto muito, o Superman conseguiu dizer, sua voz ainda fraca, mas firme. Eu presumi, eu vi a ameaça e agi sem entender. Vocês são verdadeiros heróis, cada um de vocês. Ele olhou para Johnny, Ben e Sue, um brilho de respeito em seus olhos. Lentamente, com a ajuda de Reed, o Superman conseguiu se levantar. Ele ainda estava fraco, mas sua força inata já começava o processo de recuperação. A criatura havia se ido, a cidade estava a salvo.
O sacrifício do Superman havia sido a peça final, o catalisador que permitiu a vitória. A experiência, embora dolorosa, forjou um respeito mútuo e uma aliança entre os maiores heróis de dois mundos diferentes.